Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração, Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come há de viver. Eu sou o pão vivo descido do céu. Amém, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque ele havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Nós conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos pais, amadas famílias, cumprimento também aqueles que estão através do Facebook, acompanhando a transmissão da Santa Missa. Estamos celebrando, caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia do 19º domingo do tempo comum, o tempo ordinário da igreja, da liturgia da igreja. E continuamos com aquela autoapresentação de Jesus, falando do pão. Estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João, que trata exatamente sobre o discurso do pão. Jesus que multiplicou os pães, Jesus que o povo corria ao seu encontro para ouvir a sua palavra e que também, depois da multiplicação, corriam por causa do pão. Jesus é por isso que estão correndo atrás de mim, pois eu tenho um alimento muito maior do que aquele pão, que sou eu mesmo. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido do céu. Caríssimos irmãos e irmãs, um grande, belo, importante e profundo discurso de Jesus, uma catequese sobre o pão. Nós sabemos o quanto é importante o pão em nossas vidas, né?
O próprio Senhor Jesus, na oração que ele nos ensinou, também nos ensinou a pedir: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão de cada dia, o alimento para a fortaleza dos nossos corpos, para a saúde nossa, o pão não pode faltar. Por isso, Jesus também fala do pão que é necessário, importante, imprescindível, que é a sua presença, o seu corpo e o seu sangue, a Eucaristia. E foi assim, caros irmãos e irmãs, querida comunidade, que o Senhor Jesus quis permanecer entre nós, no pão, no vinho. Assim ele quis ser presença real, seu corpo, seu sangue, sua alma e a sua divindade. Jesus quis permanecer conosco e se dá a nós constantemente, diariamente, a cada Santa Missa. O pão da vida é o Senhor Jesus. Mas que pena e que triste constatação, quando muitos abandonam a igreja, quando muitos deixam a mesa da Eucaristia, quando muitos se fartam da missa, quando muitos deixam de participar, renegam, esquecem, deixam aquilo que é essencial para as nossas vidas, aquilo e aquele que nos dá a vida eterna, e ele mesmo disse: e eu o ressuscitarei no último dia. É promessa de Deus, irmãos, não é invenção humana. Jesus se propôs, cedeu para nós, para que nós tivéssemos vida para sempre, vida em abundância, vida além destes tempos em que vivemos. Por isso, como é importante a catequese do pão da vida, como é importante voltar à raiz, voltar à essência que é Jesus, a Eucaristia, o pão da vida. Eu sempre gosto de lembrar em missas de primeira comunhão, né? A Eliette me ouviu há poucos dias na primeira comunhão. Eu gosto sempre de lembrar as crianças, e é claro que falando das crianças, eu quero mesmo falar aos pais, aos adultos. Jesus, quando instituiu o sacramento da Eucaristia, naquela ceia derradeira, Jesus não falou assim para os discípulos: comam, bebam, porque isso parece o meu corpo, isso lembrará o meu sangue, bebam. Não, Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, comei e bebei todos. Parece que no decorrer da vida alguns esquecem: a Eucaristia representa Jesus. Não, a Eucaristia é Jesus. A Eucaristia lembra Jesus, sim, porque é o corpo do Senhor, é a transubstanciação. Aquilo que era pão não é mais pão, aquilo que era vinho não é mais vinho, através das palavras da consagração, através do Espírito Santo, através do mistério da Santa Missa, aquilo que era pão se transforma em carne, e aquilo que era vinho, em sangue. Por isso, caros irmãos e irmãs, ao final da consagração, o sacerdote diz: eis o mistério da fé. E é desse mistério de fé que a igreja vive. A Eucaristia é o centro da igreja. A igreja existe pela Eucaristia. A igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja. Sem Eucaristia, não tem como viver e ser igreja. Comungar de Jesus, mas não de qualquer jeito, não de qualquer forma, há de se estar preparado, há de se estar ligado a Ele. Todo o ramo que permanecer ligado em mim, dará frutos. É preciso estar ligado em Jesus, à igreja, aos sacramentos, e nos alimentando da Eucaristia. Primeira leitura de hoje, belíssima leitura do livro dos Reis. Caros irmãos e irmãs,
Elias, o profeta perseguido, o profeta desanimado, estava sobrecarregado e estava mesmo deserto adentro, porque estava fugindo da perseguição. E quando Elias, cansado, estressado, vamos dizer, deprimido, não tem mais forças para caminhar, encontra uma sombra e ali se joga. Mas ele tinha missão, ele precisava continuar o caminho até o monte de Deus. Por isso o Senhor vem a Elias e diz: levanta-te, põe ali pão, um pouco de água e diz: levanta-te, come. Elias ainda desanimado, não percebeu. De novo Deus vem, toca e diz: Elias, levanta-te, come, porque tens um caminho longo a percorrer. E aí Elias come daquele alimento, daquele pão, bebe daquela água e recebe a força para andar ainda 40 dias e 40 noites e chegar até o monte da promessa, o monte de Deus. Pai, mãe, queridos, levantemo-nos das prostrações, não deixemos o inimigo nos desanimar. Há para nós um remédio, há para nós uma fortaleza, e chama-se Jesus, o pão verdadeiro, o pão da vida, o pão que nos alimenta e fortalece para a nossa caminhada do dia a dia. Nada de desânimo, o Senhor é conosco. Ele nos alimenta, Ele nos fortalece, Ele nos cura, Ele nos salva. Continuemos a nossa caminhada, ainda que vierem noites traiçoeiras que acontecem em nossas vidas, como diz aquela canção, o Senhor nos anima, nos fortalece para a nossa caminhada. Levanta-te, Elias, levanta-te, come, porque tens ainda um longo caminho a percorrer. Amém? Não vamos nos prostrar. E o salmo belo: provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Provai do Senhor a cada dia, alimentando-nos da palavra e da Eucaristia, para então sermos família de Deus, família forte, família unida. Por isso, caros irmãos e irmãs, o apóstolo, na segunda leitura aos Efésios, nos dá muitos conselhos. Primeiro, não vamos desanimar. Não contristeis o Espírito Santo que mora dentro de vós. Por isso, toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio da comunidade, do meio das suas famílias. Sede bons uns para os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus também nos perdoou por meio de Cristo. Enfim, sede imitadores de Deus. Vivei no amor como Cristo nos amou. Que o pão da vida, que é Jesus, a Eucaristia celebrada nesta igreja hoje, nesta tarde, neste sábado do Dia dos Pais, início da Semana da Família, anime, fortaleça os nossos passos, porque temos longo caminho a percorrer e nada de desânimo, porque Deus é conosco. Amém? Graças a Deus.